Pouco tempo atrás Marte era coberto de gigantescos rios e lagos. Descobrem cientistas 29 de março de 2019 Marte é atravessado por trilhas distintas de grandes rios extintos, mas ainda não sabemos como eram alimentados pelo clima. Os cientistas não têm certeza, porque a compreensão deles sobre o clima de Marte há bilhões de anos permanece incompleta. Conteúdo da matéria com veracidade comprovada, de fontes originais fidedignas. Em se tratando de tese ou opinião científica, só pode ser garantida a veracidade da declaração da pessoa envolvida, e não o fato por ela declarado. Marte era coberto de gigantescos rios e lagos. Descobrem cientistas as naves espaciais da NASA, em órbita do planeta, tiraram fotos de centenas desses rios e, quando o JIP sonda Curiosity de Marte pousou em 2012, enviou imagens de pedregulhos arredondados, esculpidos no fundo de um rio extinto. Uma foto marcada de um canal preservado do rio, tomada pela Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, é mostrada acima, com cor sobreposta para indicar elevação. Azul é baixo, amarelo é alto. O alcance da elevação na cena é de aproximadamente 35 metros. Em 2013, cientistas planetários da Agência Espacial Europeia, ESA, divulgaram imagens em 3D obtidas acima da parte superior da região de Vale Seu, em Marte, que revelou um rio de 1.500 km de extensão, partindo do Planalto Prometei-Terra para a vasta bacia da Elas. Este rio era enorme. Os dados de imagem da sonda Mars Express da ESA mostram que, em alguns pontos, o leito do rio tem 7 km de largura e 300 metros de profundidade. As câmeras estéreo a bordo do satélite também revelaram numerosos afluentes que alimentavam o gigantesco rio. Um novo estudo realizado por cientistas da Universidade de Chicago catalogou esses rios para concluir que um escoamento significativo de rios persistiu em Marte mais tarde em sua história do que se pensava anteriormente. Segundo o estudo, publicado em 27 de março na Science Advances, o fluxo fluvial foi intenso. Os rios em Marte eram mais largos do que os da Terra hoje, e ocorreram em centenas de locais no planeta vermelho. Isso complica o quadro para os cientistas que tentam modelar o antigo clima marciano, disse o principal autor do estudo, Edwin Kitt, professor assistente de ciências geofísicas e especialista tanto na história de Marte quanto em climas de outros mundos. Ele disse: já é difícil explicar rios ou lagos com base nas informações que temos. Isso dificulta ainda mais um problema já difícil. Mas, disse ele, as restrições podem ser úteis para analisar as muitas teorias que os pesquisadores propuseram para explicar o clima. É um enigma, porque o antigo Marte tinha água líquida. Marte tem uma atmosfera extremamente fina hoje, e no início da história do planeta, também recebia apenas 1/3 da luz solar da Terra atual, que não deveria ser calor suficiente para manter a água líquida. Kitt disse: de fato, mesmo em Marte antigo, quando estava molhado o suficiente para ter rios o tempo todo, o resto dos dados parece mostrar que Marte era extremamente frio e seco a maior parte do tempo. Buscando uma melhor compreensão da precipitação marciana, Kitt e seus colegas analisaram fotografias e modelos de elevação de mais de 200 antigos leitos de rios marcianos, abrangendo mais de 1 bilhão de anos. Esses leitos de rios são uma rica fonte de pistas sobre a água que fluía nesses leitos e sobre o clima que os produziu. Por exemplo, a largura e a inclinação dos leitos dos rios e o tamanho do cascalho informam os cientistas sobre a força do fluxo de água, e a quantidade de cascalho restringe o volume de água que passa. Sua análise mostra evidências claras de escoamento persistente e forte que ocorreu bem no último estágio do clima úmido, disse Kitt. Os resultados fornecem orientação para aqueles que tentam reconstruir o clima marciano, disse Kitt. Por exemplo, o tamanho dos rios implica que a água estava fluindo continuamente, não apenas ao meio-dia. Então os modeladores climáticos precisam explicar um forte efeito estufa para manter o planeta aquecido o suficiente para temperaturas diurnas médias acima do ponto de congelamento da água. Os rios também mostram forte fluxo até o último minuto geológico antes do clima úmido secar.
Kit disse. Você esperaria que eles diminuíssem gradualmente com o tempo, mas não é isso que vemos. Os rios ficam mais curtos, centenas de quilômetros ao invés de milhares, mas a descarga ainda é forte. O dia mais chuvoso do ano ainda está muito molhado. É possível que o clima tinha uma espécie de interruptor liga/desligar, especulou Kit, que oscila entre os ciclos seco e molhado. Ele disse. Nosso trabalho responde a algumas perguntas existentes, mas levanta uma nova. O que está errado? Os modelos climáticos, os modelos de evolução da atmosfera ou nossa compreensão básica da cronologia do sistema solar interior,